Olá, paz a todos, feliz domingo de Páscoa. E hoje eu quero estar comentando com vocês a decisão do ministro Cássio Nunes a respeito da volta aos cultos presenciais. Antes, nós vamos estar trabalhando o versículo de Romanos 13, que diz que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, né? E a própria palavra de Deus nos garante que todas as autoridades foram constituídas pelo próprio Deus. No entanto, nós precisamos rever alguns conceitos a respeito do que essa palavra nos diz, principalmente no tocante ao que está relacionado à palavra de Deus. E logo após a vinheta nós vamos estar comentando um pouco a respeito disso. Amém? Bem, o artigo 5º, da Constituição, o inciso 6º, nos diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei e proteção os locais de cultos e as suas liturgias. Ok? Então isso aqui é uma cláusula pétrea da Constituição, e como cláusula pétrea ela não pode ser inviolável, não pode ser quebrada, ela não pode ser transgredida. E o que ocorreu com os decretos de governadores e prefeitos nas medidas restritivas, que inclui o lugar de culto como não sendo possível a realização dos mesmos. É uma medida anticonstitucional. Os prefeitos e governadores, eles violaram a Constituição quando eles determinaram, através dessas medidas, pela lei que permite a eles estabelecer esses decretos, mas nenhum desses decretos eles têm sido dentro do que a Constituição nos diz, pelas medidas sanitárias. E por fim, o que aconteceu foi que a Constituição não foi revista e devido a uma decisão do próprio Supremo, que deu a eles esse poder para que eles tratassem dentro da questão das medidas restritivas pelas medidas sanitárias, quebrando aí vários preceitos da própria Constituição, várias leis e várias regras que são estabelecidas na própria Constituição. Mas o que nós precisamos analisar com isso? Nós precisamos analisar primeiramente como nós devemos ter conhecimento daquilo que é nosso por direito. A maioria do povo brasileiro talvez nunca nem leu a Constituição, nunca viu a Constituição. E isso demonstra um total desinteresse pelo conhecimento. Assim como muitos cristãos, sabemos que não têm o hábito de ler a Bíblia constantemente e não se buscam basear pelo que está escrito, e se buscam basear por aquilo que ele ouve, por aquilo que é falado por pastores e assim por diante. E por isso eles acabam caindo aí em tantos engodos, acabam caindo aí em muitas interpretações errôneas e equivocadas da palavra de Deus. Também da mesma forma ocorre com relação ao que é lei, o que é correto, o que é justo. Primeiramente, nós vimos essa questão daquilo que a Constituição nos garante, que é o local de culto, que é a inviolabilidade da prestação de culto. Isso é causa pétrea, não poderia jamais ter sido tratado da mesma forma como outros lugares e outras situações.
ainda que estivesse estabelecido medidas de restrição, medidas sanitárias para que isso ocorresse, mas não poderia ter sido violado. E aí nós temos analisado esse comportamento, né, de por que tem se aceitado isso. Quando eu falo porque, eu coloco aí, né, a maioria de pastores evangélicos, padres da Igreja Católica, né, e de outros segmentos religiosos, rabinos, né, e assim por diante, né, de todas as religiões, inclusive de matrizes africanas. Por que aceitar isso, sabendo que isso, né, está totalmente fora do que diz a própria lei, do que diz a própria Constituição, né? Em detrimento da palavra de Deus, também nos diz que nós estamos sujeitos às autoridades, desde que as autoridades não estejam em oposição ao que diz a palavra de Deus. E nós vimos essas autoridades se opor ao que está escrito na palavra de Deus, porque é mandamento de Deus que nós tenhamos um dia para prestar o nosso culto ao Senhor, né? E nós nos restringimos a isso, ficamos à mercê disso, nos submetemos a isso, mesmo sabendo que estava contrário ao que Deus nos dizia, né, com respeito à sua própria palavra. E por que tudo isso? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e por uma falta de busca a isso. Então nós nos deixamos levar por tudo que são coisas, por tudo aquilo que é contra o que Deus está falando e contra o que a própria lei nos garante. E nos submetemos a essas autoridades, que muitos deles, né, não tem a menor consideração, principalmente com aqueles que são a grande maioria da população brasileira, que é formada por grande maioria de cristãos. E o que nós devemos entender? Primeiramente, compreender que, né, o Augusto Aras, né, da PGR, juntamente com Marcelo Mendonça, né, que agora está na AGU, na Advocacia Geral da União, né, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da União, né, que solicitaram, pediram ao STF que fosse feita essa liberação, né, às igrejas, aos templos, seja de qual for a religião, para que se fosse liberado a estar sendo feitos os cultos presenciais. E um ministro, né, que inclusive foi o Cássio Nunes Marques, que foi o ministro que foi nomeado agora pelo Bolsonaro, foi quem assinou, foi quem decretou, né, agora que os cultos poderiam estar sendo feitos presenciais, reservando as medidas sanitárias, ok? Então que a gente entenda como todo esse processo se deu. Agradecemos a Deus porque sabemos que Ele é a autoridade máxima e Ele moveu o coração desses homens para que isso pudesse estar sendo feito, né? Mas que nós como igreja não deixemos mais que isso ocorra, que nós como cristão não aceitemos mais isso, não aceitemos mais essas imposições, porque a gente não está sendo submisso simplesmente a vontades humanas, mas existem vontades muito contrárias à palavra de Deus, que está aí manipulando, que está aí todo o tempo fazendo com que o povo, né, que é o povo que busca Deus, que é um povo que preserva os valores de família, de sociedade, de pátria, deixe de estar nessas reuniões, deixe de estar frequentando as igrejas para enfraquecer a igreja, porque eles sabem que a igreja ela tem uma forte posição na sociedade e a igreja define muitas vezes, né, os governantes, a igreja define muitas vezes as decisões políticas. Então uma forma que eles querem de mudar isso é enfraquecer as igrejas,
ok? Então, que nós possamos aí realmente estar buscando cada vez mais participar da nossa vida em sociedade. Nós somos cidadãos celestiais, a palavra diz isso, o cristão é um cidadão celestial, mas mesmo ele sendo um cidadão celestial, ele deve exercer seu papel de cidadão dentro da sociedade, ok? Então, um bom domingo de Páscoa a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.